Bom dia, Jô! Bom dia a todas as nossas ouvintes! Estamos começando mais um Empreendendo com Elas, nesta terça-feira. E hoje, Amanda, a gente tem duas grandes mulheres que estará conosco aqui. Só que no momento elas ainda estão chegando, então peço para que os nossos ouvintes tenham um pouquinho mais de paciência, que logo teremos as nossas duas convidadas, que são mulheres incríveis. A Larissa Hack, presidente do Instituto Batom e especialista em prevenção a combate à violência contra mulheres. E também a Dani Holtz, mentora em autoliderança feminina, com ampla experiências em gestão e desenvolvimento humano. Elas estão vindo, a Larissa não estava aqui em Curitiba, então ela está vindo do aeroporto e logo ela estará aqui conosco. Está vindo de São Paulo, né, Larissa? São Paulo também, que participou de um evento lá muito grande. Amanda, a gente vai falar hoje com essas duas mulheres muito sobre o empreendedorismo, mas também sobre a violência contra a mulher. Até porque hoje se termina Hoje encerra a campanha, isto. Hoje de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres. Começou na quarta-feira, Dia da Consciência Negra, e o dia encerra hoje, né, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, essa campanha começou no dia 20, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, e tem o objetivo de conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres. A campanha contempla pautas de equidade e direitos humanos com várias atividades até hoje, data em que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O dia do início foi o Dia da Consciência Negra, levando em conta o fato de que as mulheres negras são maioria, acredita, Josiane? As mulheres negras são maioria entre as vítimas de feminicídio e de outros tipos de crimes motivados tanto pelo machismo quanto pelo racismo. Então, as mulheres negras aí são maioria. Nessas estatísticas, né? Infelizmente, nesses dados. E aí a gente vê o machismo e o racismo ali andando juntos contra a mulher, né, Ju? Sim. E nada como ter várias mulheres à frente, né? Como a Larissa, que vem com um trabalho lindo, um projeto maravilhoso, onde ela ajuda, apoia e coloca muitas mulheres aonde nós temos que estar, né, Amanda? Porque realmente não tem como a gente falar de mulheres e falar de empreendedorismo se também não tocar nesse assunto, que às vezes ele é um pouco até dolorido de se falar, mas que nós precisamos falar e falar muito, porque está acontecendo muita violência, as mulheres estão sendo assim descartadas de uma maneira assim horrível, Sim. Tenebrosa, né? E é por isso que a gente tem aberto tantos espaços aqui no programa, sim, né, Josiane, para trazer essas mulheres que estão ali na linha de frente nesses trabalhos, que estão ali apoiando outras mulheres, que estão ali ajudando realmente outras mulheres que estão enfrentando, né, situações absurdas como essa, que nós trazemos aqui informações, trazemos os dados aqui quase que diariamente, né, de como é que está essa situação hoje. E é por isso que a gente tem aberto esses espaços, né? Sim, e é importante que mais grupos, né, surjam para ajudar realmente essas mulheres, né,
Às vezes a gente pensa, já tem muita mulher, já tem muitos grupos. Não, ainda falta mais. Ainda falta mais. Ainda está pouco a quantidade de grupos ajudando mulheres. Nós precisamos de mais, né? E, inclusive, se as nossas ouvintes estão acompanhando agora e conhecem um grupo que ainda tem pouca divulgação, nós queremos abrir as portas, né, Josiane? Sim, sempre. Para divulgar essas mulheres, para divulgar esses grupos e para divulgar também formas de como as mulheres podem buscar ajuda, porque essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. E a gente precisa pensar que se colocar um pouco também, né, Amanda, no lugar daquela outra mulher, né? E isso às vezes falta um pouco também para nós, né? Ter essa empatia de realmente se colocar ali e tentar ajudar. Eu digo que a mulher, ela não sofre só o abuso psicológico ou ali da agressão, mas tem várias outras maneiras também que muitas passam por isso. As mães atípicas, quando recebem um laudo que o seu bebê tem alguma certa deficiência, e assim, algo impactante, como aquele homem já abandona aquela mulher. Sim. Ele começa a dar desculpa, ele começa a reclamar, ele começa a chegar tarde em casa, ele começa a não dar o apoio que ela precisa, tanto para ela quanto o bebê, e em menos de uma semana ele está fora de casa. Nós temos as mulheres que passam pelo câncer, que também é algo também que doloroso, é algo que é bem difícil, e também muitos deles também fazem a mesma coisa. Vai dando uma desculpinha, dizem que não aguenta, que não conseguem, que não dá conta, e também abandonam essa mulher. Ontem nós estivemos aqui com a doutora Ana Lu, maravilhosa, incrível, e o que nós falamos sobre a menopausa, e muitos maridos não entendem quando a mulher passa pela menopausa ou está passando por um processo. Então você veja, Amanda, o quanto nós mulheres passamos por tantas questões, dificuldades, problemas no nosso decorrer da vida, né? Sim. Ontem, até enquanto a doutora Ana Lu falava, eu estava pensando exatamente isso, como tem situações que as mulheres passam e que a gente ainda desconhece. Sim. Até eu mesma, né, estou com 31 anos de idade, e eu desconhecia nessas situações que as mulheres enfrentam quando elas chegam ali na menopausa, né? Então, eu mesma fiquei pensando, refletindo, né, em como é difícil, né, para nós mulheres, e que cada fase vai tendo ali a sua dificuldade, né? E você, como, graças a Deus, né, você tem a sua mãe, você veja o quanto tua mãe passou. Sim. Sozinha, calada, porque muitas não falam. E eu nem consegui perceber o que ela estava passando, né? Então, a gente tem as nossas tias, a gente tem as nossas avós, e todas elas passaram por isso e passam por isso sempre muito calada, né? Então, você veja o quanto, para nós mulheres, é sempre muito doloroso. E aí, é fácil dizer assim, mas é muito mimimi. Não, gente, não é muito mimimi, não. É algo que temos que começar a colocar isso mais falado, né? Tem que ser mais falado na sociedade, entre mulheres, entre grupo de mulheres. E quando eu digo que eu não falo apenas do CNPJ e sim do CPF dela, por quê? Porque atrás do CPF dela tem ali uma mulher que precisa muitas vezes de um cuidado, de um olhar, de uma atenção maior. Sim. E as fases, né, que as mulheres vão passando, como a doutora Ana Lu trouxe aqui, que começa ali, né, na menarca da mulher, que ela já começa ali a se tornar uma mulher, e ela já vem ali com os hormônios ali, a flor da pele. Então, as meninas estão ali naquela fase de adolescência e entrando ali na menarca, então elas já começam a ter as cólicas, a ter aquele estresse, né? Além da fase da adolescência que ela já passa, que já é uma fase difícil, né? Sim. Porque da fase da adolescência vem muitos pensamentos de o que eu vou ser, né? O que eu vou me tornar, e tem aquela fase ali do dia a dia,
né? Os problemas que começam a surgir e elas não sabem ainda como enfrentar. E aí depois vai chegando nessas outras fases ali, tem a maternidade, né? Aí depois chega todas essas situações que as mulheres precisam passar e quando vencem uma fase já entram em outra fase que é uma mais desafiadora do que a outra. Sim. Então a gente vê aí como nós realmente precisamos nos unir como mulheres, precisamos apoiar realmente umas às outras, precisamos parar, né, com essa questão da competitividade, que a gente também conversa muito sobre o assunto aqui no programa, de as mulheres pararem com essa competição. Sim. Né, porque as mulheres estão enfrentando ali, cada uma está enfrentando uma situação que a gente não sabe. Exatamente isso. E aí entra a questão do empreendedorismo, né? Que é algo que a gente fala muito, é algo que é importante para as mulheres, é importante para que ela possa ter muitas vezes a sua liberdade financeira, até mesmo para poder fazer uns cuidados que precisa ser feito com a saúde, com o seu bem-estar. E aí é onde a gente sempre aponta que precisamos também olhar esse lado do empreendedorismo feminino. Muitas ações estão sendo feitas, a gente tem o Sebrae, que é um apoiador, mas as mulheres precisam também ter mais informações sobre isto, né? Sobre o que eu quero fazer. Como a gente fala aqui, participar de grupos, participar de eventos, onde de repente você ali coloca-se, olha, eu posso começar a vender uma bijuteria, eu posso começar a fazer um bolo, eu posso cuidar de fazer um brigadeiro. Então, nós também temos que ter esse pensamento em ajudar essas mulheres a empreender. Sim. Porque quando elas começam a empreender, mesmo ali devagarzinho, logo ela chega no lugar. Josiane, eu estou vendo aqui uma matéria que a comarca de Ponta Grossa, aqui no Paraná, promoveu a campanha Laço Branco para conscientização sobre violência contra a mulher. Foi nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, o primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Ponta Grossa realizou uma mobilização em alusão à campanha Laço Branco. A iniciativa contou com a participação dos homens, Josiane. Os homens ali, servidores e estagiários do fórum, e teve como objetivo conscientizar a população masculina sobre a importância do envolvimento dos homens na luta contra a violência de gênero. A juíza de direito Alessandra Pimentel, que ela é titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Ponta Grossa, destacou a relevância da iniciativa no enfrentamento dessas violências. Então, aí, uma ação que aconteceu essa semana em Ponta Grossa, muito importante, envolvendo os homens ali, para estarem ali se conscientizando. Sim. Sobre... É importante, né? Falar Sim. diretamente com os homens sobre o assunto, né, Exatamente. Josiane? E agora, nossos ouvintes, chegou aqui essas duas mulheres maravilhosas no nosso estúdio. Bom dia, meninas. Bom dia, Larissa Hack. E bom dia, Dani. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada pelo convite. Sei que vocês estavam aí numa correria e conseguiram chegar. Que bom que está aqui conosco. Bom dia. Obrigada, Josi. Muito legal estar aqui. Dani. Bom dia, Josi. Prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é nosso de vocês estarem aqui conosco. E a Larissa, é Larissa Hack. Exato. Larissa Hack é presidente do Instituto Batom e especialista em prevenção a combate à violência contra a mulher. Exatamente. É isso. E a Dani Holtz, mentora e autoliderança feminina e com ampla experiência em gestão e desenvolvimento humano. Eu já tinha falado de vocês aqui no programa, já tinha deixado todos os nossos ouvintes aí aguardando. Sei que você estava fora de Curitiba, isso, Estava. Dani? Cheguei hoje. Acabei de chegar, a Dani foi me buscar no aeroporto. Ai, meu Deus do céu. Isso que coisa boa, hein, gente? Vocês estão vendo só aqui no nosso programa, as mulheres vêm direto do aeroporto pro programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial. Obrigada por vocês estarem aqui, já agradeço muito. Lari, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória pessoal, para daí a gente falar sobre esse algo maravilhoso que é o Instituto Batom.
Legal, Josi. Bom, um programa que fala sobre empreendedorismo, né? Faz todo sentido contar o início dessa história, né? Sim. Eu comecei a atuar como liderança comunitária dentro de uma comunidade religiosa, com mulheres empreendedoras. Então, dentro de todo aquele trabalho voluntário, né, que muitas de nós realizamos, né, eu realizava dentro de uma comunidade bem grande aqui na região do Boqueirão, e era especificamente com mulheres empreendedoras que eu atuei por mais de 9 anos. Certo. E aí, nesse trabalhar com elas, né, profissionalmente eu tive alguns negócios, né, então eu já tive uma rede de lanchonetes de comida saudável, né, já tive uma shakeria, então eu já tive outras experiências também nessa área do empreendedorismo, fora aquelas que todas nós, né, em algum momento da vida tivemos. Sim. Já revendi prata, já revendi Mary Kay, já fiz toda aquela caminhada que muitas de nós fizemos, que agrega bastante experiência para nós também, né? Mas a maior mesmo foi a rede de lanchonetes, e eu fazia esse trabalho junto com as empreendedoras. E nesse trabalho, além de capacitações, treinamentos, networking, café de empreendedoras, feiras, fazia muitas feiras de empreendedorismo com elas, a gente tinha um trabalho também de acolhimento, de escuta, né, dessas mulheres. Nesse trabalho, inevitavelmente, vinham as histórias pessoais, né, aquilo que elas viviam na sua vida pessoal e nos seus relacionamentos. Então, foi ali que surgiu a primeira demanda de tocar no assunto da violência doméstica, como uma das mulheres que eu trabalhava voluntariamente dentro de uma comunidade religiosa. E foi bem delicado, porque ainda não se tinha ainda um norte de como que se trataria esses assuntos dentro da comunidade. Na época, né, a pastora que orientava esse segmento, ela me chamou e falou: Lari, eu preciso que você ajude essa mulher a entender que ela precisa denunciar. Então, isso foi um grande diferencial. Isso já faz 8 anos. Nossa. Então, há 8 anos atrás, a gente já tinha ali uma liderança, uma mulher liderança dentro de uma instituição religiosa que orientou pela denúncia. Então, aí já é uma quebra grande de paradigma, né? Nesse momento, eu percebi que eu não sabia nada sobre esse tema e precisei buscar estudar. Sim. Nessa busca por estudar, eu entendi que eu era vítima também. Então, é nesse caminho que as coisas começaram a tomar um corpo. Fui estudar sobre um assunto para tentar ajudar outra mulher. E nesse caminho eu entendi que eu também vivia violência por muitos anos da minha vida. Na ocasião eu já não vivia mais a violência física, mas vivia todas as consequências da violência física, que elas não param apenas com o não acontecimento de uma explosão violenta, a violência psicológica, a moral, a patrimonial, elas continuam, né, mesmo que você não esteja sofrendo uma violência física. Sim. E eu vivia essa realidade. Eu ainda vivia isso. Eu ainda vivia a consequência da violência física que eu vivi por muitos anos na minha vida. E aí foi ali que eu comecei a trabalhar, dedicar a isso. Ao mesmo momento eu tive uma transição também no meu trabalho, né? Parei de trabalhar ali com a questão das cantinas, passei por um período de depressão também, porque foi uma quebra daquele negócio, né? Foi um romper muito grande. Sim. E com filhos pequenos, aquela confusão toda também que a gente sabe como é que é, né? Criança pequena, o negócio tentando fazer dar certo, tentando estudar, sendo voluntária e ainda me redescobrindo ali como pessoa, né? Entendendo que eu não era aquela construção que tinham feito de mim até ali, que tinha mais do que aquela Larissa que se sentia culpada, que se sentia causadora de todas as agressões que ela tinha sofrido desde pequena. E começando não só a entender a minha voz, mas já dando voz também a outras mulheres com esse trabalho da Batom. Sim. E aí, como que chegou o batom? O batom é maravilhoso. Foi uma coisa no começo totalmente despretensiosa, mas sabe aquela coisa que você entende depois que tinha tudo a ver? Uhum. Tudo a ver? Como eu trabalhava já há muito tempo com muitas mulheres, né, no voluntariado e tal, sempre gostei muito de usar batom. E sempre cores diferentes. Então, assim, aquela cor que ninguém usa, davam pra mim. O laranja, o rosa pink, sempre, então, ficou uma característica entre as minhas amigas e entre essa comunidade de me darem batons diferentes. Tipo, ninguém usa essa cor, a Lari vai usar. E aí, quando eu vinha sem batom, o que me perguntavam? Cadê o batom, Lari? Você tá bem? Você tá bem hoje, Lari? O que aconteceu? Você tá doente? E que tá sem batom? Então, tinha aquela coisa de batom que era forte. Quando eu inscrevi, em 2018,
foi quando eu inscrevi o primeiro projeto do que seria a Batom. Né? Naquela época ainda era outra ideia, eu pivotei muito o projeto, mas ainda era uma outra proposta, e eu inscrevi num edital da prefeitura e tinha que ter um nome. E eu não tinha pensado no nome, eu tinha pensado em toda a estrutura do negócio, como seria, mas eu não tinha pensado no nome. E aí eu falava, olha, tem a ver com mulher. Tem que ser uma coisa ligada à autoestima, a posicionamento, a postura da mulher. Perfeito. Mas também tem que ser uma coisa que não feche, que seja livre para todas. Cada uma é de um jeito. Isso. Cada uma tem uma cor, e tem quem gosta de um nudezinho, e tem quem não gosta, mas passa um hidratante, porque o que a gente quer, que dê o destaque para o que a mulher está falando, para o que ela tem a dizer. Então, vinha nessa linha de destaca, olha aqui para o que eu estou falando, nem que para isso eu passo um batom marcante, você presta atenção no que eu estou falando. Nossa. E aí eu botei o batom. Falei, vai ser batom. Mas era, gente, isso foi numa padaria, às 8 da manhã, no último dia de mandar o edital, sabe o último dia? E foi assim, batom, qualquer coisa depois eu mudo o nome. E aquele edital de 2018 foi o primeiro passo de um projeto que depois eu fui aprovada no edital da prefeitura e comecei já a atuar como batom. E aí a coisa só aumentou e eu vi que tinha tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Parabéns. Dani, também quero que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória, que também é linda. Andei olhando ali já, porque eu gosto de hackear os Instagram de vocês, tudo, e a gente... E é incrível, né? Eu sou muito feliz de estar aqui hoje, último dia do ativismo, depois a gente vai falar muito sobre isso, que, meninas, aqui no programa é isso que a gente fala. A gente fala sobre o empreendedorismo, mas também a gente tem que falar do CPF dessas mulheres. Não é só o CNPJ. Então, quando nós trazemos mulheres incríveis como vocês, é realmente para que nossas ouvintes, e aquela mulher que está em casa, às vezes, ali, pensando, e vem ali uma voz, elas escutam, elas começam a se entender e começam também a se olhar melhor para elas, né? Dani, quero que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que foi? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Mulheres tão poderosas, mulheres líderes, mulheres que querem dar voz às causas. Sim. Eu me considero, Josi, uma ativista, porque quando eu entendi a questão do que significa ativismo, que é colocar esperança em movimento, tudo mudou na minha vida. E eu passei a ser ativista, assim, com orgulho, né? Principalmente das nossas causas. Sim. E você comentou a questão de a gente entender a nossa história. Sim. Né? Esse processo de entender a minha história representa para mim um processo de autocura. A gente ressignificar, porque muitas vezes a gente entende a nossa história, que tem muita dor, né? A gente passa por muitos desafios, muitos conflitos. E algumas vezes a gente entende a nossa história de uma forma desfavorável. Então eu aprendi que eu precisava enxergar a minha história de uma maneira favorável. Isso é ressignificação, isso é um processo de autocura. Então esse entendimento fez com que eu chegasse até o momento que eu estou hoje. Então, só voltando um pouquinho, eu fui mãe aos 15 anos. Então, a minha trajetória de enfrentamento começou muito cedo. Essa questão de você se expor, né, a um grande desafio como esse, te coloca num momento em que você tem que parar e olhar para tudo que você está vivendo e falar assim, ou eu vou ser vítima de tudo isso, sim, ou eu vou utilizar isso para um grande aprendizado na minha vida e para eu ser protagonista da minha história. Sim. E é dessa forma eu enxerguei o meu processo e a minha história. E claro, como toda mulher, né, que tem os enfrentamentos muito cedo, eu tive, graças a Deus, tenho uma rede de apoio fantástica. E já foi difícil. Então, a gente que conversa sobre violência, né, contra a mulher, a gente vê o quanto é ainda extremamente mais difícil a questão quando você não tem uma rede de apoio. Muito. Né? Muito. Então, com essa rede de apoio, eu tive a oportunidade de passar pelos processos de dor, né, das feridas, e ao mesmo tempo me desenvolver com isso. Então, muda totalmente o olhar. Né? Você tira o foco do problema e coloca na solução. Eu estudava no colégio de freiras na época e eu fui a primeira menina grávida da escola. Então foram enfrentamentos ali institucionais, enfrentamentos sociais,
ainda o enfrentamento de um casamento, né, que aí ele sofre violência moral, psicológica, sofre todos esses tipos de violência, né, não cheguei a sofrer violência física, não sexual, mas como toda mulher, violência moral e psicológica faz parte da nossa história. Então eu estava conversando com a Larissa hoje de manhã, não tem como a gente não se solidarizar e ter uma empatia com isso, não temos como nos colocar fora dessa situação. Não. Porque isso nos acompanha diariamente. E aí, né, essa minha trajetória de ser mãe, né, passei por um processo de separação e passei por um processo de dizer assim, poxa, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que estar no comando e no protagonismo da minha história. Foi aí que o lado empreendedor falou mais alto. É assim para todas as mulheres, né? Gente, mulher, é Dani. muito lindo essa veia empreendedora que a mulher tem naturalmente. Sim. E comigo não foi diferente. Também sempre trabalhei em empresas privadas, multinacionais, mas sempre empreendi em paralelo. Como toda mulher. A gente sempre tem esse foco, né? Vamos buscar, vamos trazer essa questão, esse poder, essa autonomia econômico-financeira, essa autossuficiência, que a mulher sempre sabe fazer algo a mais. Então, nesse momento, né, da vida, eu estudei sempre muito, trabalhei em multinacional, tive processo de burnout, trabalhando em multinacional, não tem como. E aí, nesse momento, eu fiz uma transição de carreira. Então, eu sei que tem muitas mulheres agora se identificando comigo nesse momento. Muitas, Dani, muitas. Fiz um processo de transição de carreira há 19 anos atrás para ser empreendedora, né, empresária, ter meu próprio negócio. E foi muito disruptivo para mim, porque eu me coloquei à frente de novos desafios. E para isso, vai lá, Dani, vamos estudar mais, né? Sim, isso sim, uma Dani. dor, é uma situação difícil. Vamos entender mais, vamos aprimorar, porque a mulher, ela se capacita com muita facilidade. A mulher tem essa questão muito forte latente nela. Ela quer desenvolver habilidades, ela quer se capacitar. E aí, nesse processo todo de capacitação, do meu processo de autocura, eu comecei a compartilhar isso com outras mulheres e nesse momento eu fiz uma transição de carreira 19 anos atrás para compartilhar o que tem dado certo para mim. Sim. Com outras mulheres e com todas as mulheres que a gente, né, tem o privilégio aí de a gente fazer parte dessa comunidade maravilhosa e dar voz a isso, como eu te falei, como ativista da causa. E aí, querida, nesse momento a gente vê um processo de identificação muito forte. Muito. E a palavra-chave para mim é filosofia pessoal. Porque nós temos, por questões da nossa própria sociedade, né, a sociedade do patriarcado, machismo, a gente tem essa questão muito forte de ter uma visão de vida desfavorável a gente. Sim. Da nossa história, principalmente. E aí, quando a gente muda o aspecto para uma visão favorável da tua história, você tem confiança pessoal, você tem segurança pessoal e você tem poder pessoal. Sim. Esses são os principais pontos para você desenvolver o protagonismo da sua história, o poder de comando, a automotivação e aí conseguir fazer o equilíbrio, né, da questão de autoestima, através do autoconhecimento, através da sua regulação emocional. Então, tudo isso são aspectos da autoliderança. Então, eu tenho uma frase comigo que é assim: mude sua filosofia pessoal, mude sua vida. E quando a gente começa a enxergar a vida dessa forma, não tem jeito, você começa a ser ativista das causas, sim, e dos desafios que as mulheres enfrentam diariamente, inclusive a questão da violência, que nós estamos com esse tema muito latente agora, porque nós estamos, né, nesse momento agora de ativismo do combate à violência. De combate à violência. E eu falo aqui, meninas, todos os dias sobre a violência contra a mulher. Sim. Todos os dias, infelizmente, a gente acaba ouvindo também nas redes que uma mulher acabou sendo morta. Então, aqui, podem achar que... Não, aqui eu falo todos os dias. E sobre a menopausa também, falo também todos os dias. Porque a gente tem que falar para as mulheres, né? Exatamente, querida. E aqui nós estamos vivendo um momento, agora pós-eleições, Isto. que eu também compus na minha história, né? Participar desse período eleitoral. Então, eu concorri às eleições, fui candidata a vereadora na minha cidade, São José dos Pinhais, para eu poder ter essa experiência da liderança política, né? De a gente ter, de saber como é que funciona essa questão de você se posicionar em espaços de decisão e poder. E aí você se depara com a violência política de gênero.
Né? Então, mais um ponto assim a ser abordado, que precisa ser abordado, precisa dar voz a isso. Ainda está muito forte nesse momento de pós-eleições. Então, você tem as mulheres que participaram do pleito, tem alguma história para contar em relação à violência política de gênero. Não, concordo plenamente com você. E eu também, Dani, fui mãe muito jovem. O meu filho hoje tem 30 anos, eu tive ele também com 15 para 16. Então, tudo que você falou, eu até me arrepiei algumas horas, porque realmente foi isso que aconteceu. Ontem, quando eu estava aqui com a doutora Ana Lu, e a gente estava falando sobre isso, eu voltei a falar sobre a questão que as mulheres enfrentam quando acabam sendo mãe muito jovens, e a gente tem todo o preconceito da sociedade. Então, quando você entra para fazer o pré-natal, eu tinha muito medo de ir fazer o pré-natal, mas eu sabia que era importante para o bebê aquilo, porque era assim, algo assim que eu só ia até o médico e voltava para casa, eu praticamente não saía. Então, eu fiquei mais tempo mesmo em casa, ali quietinha, justamente por conta da sociedade. Hoje, já se tem um outro olhar diferente, mas a gente passou por algumas situações aí bem difíceis, né? Larissa, quais são os principais desafios no combate à cultura da violência contra mulheres e meninas? Bom, principalmente a normalização da violência, né? A gente normaliza a violência de uma forma tão natural que a gente não percebe que a gente tolera situações de abuso, de assédio, a gente tolera situações que não são confortáveis, o nosso corpo já avisa que aquilo dali não é confortável. Mas a gente socialmente aprendeu deixa passar, deixa para depois, isso não é tão importante, não vou me importar com isso, com diversas coisas ao decorrer da nossa vida, desde pequenas, desde meninas. E aí, quando a violência vai escalando, vai tomando uma proporção maior e vai ficando com cara de violência, a gente já está muito adaptada. Sim. Eu gosto muito de usar alusões, né? Eu sou muito lúdica, né? Tenho uma veia meio artística, fiz circo, então eu venho, assim, muito dessa narrativa de usar metáforas, né? Parábolas, para que a gente consiga compreender as coisas. Né? O mestre dos mestres já usou, né, parábolas. Sim. Porque a nossa mente é muito rígida. Né? Então, eu uso o prato, o equilíbrio de prato. Né? O que é o equilíbrio de um prato no circo? Né? Aquele prato, ele fica sendo girado a uma velocidade tão grande que chega um momento que ele equilibra num palito. O ponto parecido com a nossa tensão. A gente se acostuma num ponto a viver sob tensão, que daqui a pouco a gente nem percebe mais que a tensão ainda está acontecendo. E a gente vai equilibrando. Uau. E aí a gente vai equilibrando outras tensões. E daqui a pouco a gente vê que a gente está com vários pratos girando. São várias situações desconfortáveis, insalubres, mas que a gente vai conduzindo porque a gente já se acostumou. Então, a gente se acostuma com a tensão, a gente se acostuma com o assédio, a gente se acostuma que a gente é que tem que cuidar da roupa que a gente usa porque a sociedade não está pronta para a nossa liberdade. A gente se acostuma que a gente que tem que cuidar o tom de voz que a gente fala porque a sociedade me interpreta como grossa quando eu quero impor o respeito. Então, a gente se acostuma a viver as violências, e aí quando a violência escala para física, escala para violência política de gênero, escala para violência moral, que são as violências não veladas, né, quando elas estão explícitas, a gente simplesmente deixa para lá e normaliza a amiga deixar para lá. Sim, sim. Não dá a mão e a força que precisava para que a amiga também não deixe para lá. Não, amiga, não é normal. A gente vai juntas até o fim. Eu acho que essa mudança de cultura ela é a principal. É a gente parar de normalizar a violência. Eu tenho uma filha de 16 anos. E a gente, né, pela minha filha, houve uma situação em que a gente já fez boletim de ocorrência por causa do fio-fio. Nossa, mas o fio-fio, coisa mais normal da vida, gente, suportar o fio-fio desde adolescente, desde criança. A minha filha voltava da escola num determinado caminho, todos os dias, estudava de manhã cedinho, rua vazia, e tinha um sujeito que fazia fio-fio para ela, um sujeito que trabalhava no estacionamento, todos os dias. O que começou a acontecer com ela e que aconteceu com muitas de nós? Ela começou a se encurvar quando passava na frente daquele lugar. Sim. E ela não contava para nós, porque ela sentia culpa daquele fio-fio que ela ouvia.
Porque, de certo, ela estava provocando ele com o uniforme da escola, né? De certo, ela é bonita demais para estar passando na rua sozinha. Automaticamente esse pensamento, e olha que ela é minha filha, ela escuta isso desde muito tempo. Muito tempo. Ela é letrada, né? Politizada. Sim, sim. E ela estava se sentindo culpada. Aí ela tomou coragem, contou para nós. Aí eu e o pai, inclusive, deixa eu dar um oi pro meu marido que tá aqui, que eu não vejo ele desde quinta-feira, né, amor? Que eu vim do aeroporto pra cá e ele chegou aqui. E ele já está ali filmando, e ele já tá ali já filmando. Chegou ali filmando você. Eu e meu marido, a gente foi para presenciar a situação, filmamos e chamamos a polícia. E chamamos a polícia com a informação de que aquilo ali é importunação sexual contra uma menor de idade. Exatamente. Então, não é uma coisa normal. Não. E aí a polícia veio, a pessoa foi autuada, boletim de ocorrência, representamos, e a Clara sabe que fio-fio não é elogio. Não é elogio. Fio-fio é um crime. Então, eu preciso ter ações práticas para que as mulheres sejam também motivadas a não tolerar o fio-fio, nem o fio-fio. Nem o fio-fio. Concordo com você. Nossa, Isso. Aplausos para essa atitude. É isso. Gente, violência contra a mulher realmente é um projeto social e público. A gente precisa dar voz a isso. Nossa, fiquei arrepiada. É uma questão muito séria. Uma menina ou mulher é violentada a cada 10 minutos. É isso. Então, não temos como deixar isso passar em branco. Nós vivemos isso nas nossas casas, com as nossas filhas, com as nossas netas, com as nossas irmãs, com todas as mulheres. Com todas as mulheres. Que a gente ama todos os dias. Sim. E em relação à comunidade, isso de forma muito forte. Não tem como fechar os olhos para isso. 3 são vítimas de feminicídio por dia, 3 mulheres. 3 mulheres. E esse número está cada vez mais assustador. Sim. E eu fiquei emocionada com essa atitude, né? Eu cuido da minha irmã, ela tem 17 anos, veio morar comigo e com meu esposo. E a gente se coloca no lugar, né? Porque é uma menina de 16 anos, né, sua filha, que passou por uma situação como essa. E a forma como vocês agiram é a forma que é um pouquinho para conseguir parar. Né, para conseguir parar, porque se não é feito nada, eles vão continuando, né? E como é que ela estava se sentindo, né? Então a gente se coloca no lugar, né? Eu vi a minha irmã nessa situação. Então a gente se coloca no lugar e imagina o que estava passando na cabecinha dela, né? De passar por essa rua todos os dias, de ouvir isso todos os dias, como é que ela estava se sentindo. Então, realmente, assim, parabéns pela atitude de vocês. Sim, e é nessa linha mesmo, porque assim, o que de fato vai acontecer? É uma infração, um crime, algo de baixa gravidade, se você for olhar para a consequência jurídica ali do agressor. Mas, dos dois lados, a tendência da situação é só escalar. Então, para a menina, e a gente se identifica nesse lugar, assim como ali ela já se sentia culpada de provocar o fio-fio, né, sendo bonita demais para provocar o fio-fio, ela ia sempre em outras violências que acontecerem e podem acontecer na vida dela, porque a gente não vai conseguir proteger ela da sociedade, né? Ela vai sempre se sentindo a culpada daquilo ali estar acontecendo, né? E para o lado do agressor também, porque se o fio-fio não dá nada contra uma menina de uniforme passando na rua sozinha, o que mais não dá nada? Talvez passar a mão nela também não dê nada. Talvez puxar ela para dentro aqui do estacionamento também não dê nada. E aí vai não dando nada ao ponto do que a Dani trouxe aqui. Sim. A escala disso que é o problema. Eu sempre falo isso e é muito legal que vocês citaram, né? Os dias de ativismo, eles compõem muitas datas alusivas, né? E uma delas é o Dia do Laço Branco, que é o Dia Internacional da Mobilização de Homens pelo Fim da Violência contra Mulheres. Eu sempre falo que a maioria dos homens não são autores de agressão. A maioria dos homens está ao lado de mulheres, protegendo mulheres, Sim. atento a essa causa das mulheres. Em sua maioria, eles não sabem o que fazer ou por onde começar, né? Mas a maioria dos homens não é autor de agressão.
é uma pequena parcela de homens que são autores de agressão, mas eles causam um grande estrago. E é um estrago geracional. Sim, Mari. Porque é esta mulher, os filhos no entorno, a sociedade que está observando, a geração de outros meninos agressores ou de outras meninas que são silenciadas pela agressão. Então, são menos homens autores de agressão, só que o estrago é muito grande. É muito grande. Nem todos os homens, mas sempre homens. Sim, sim, é exatamente isso. E eu sempre falo aqui no programa, e eu acho que vocês também concordam, que a gente precisa falar mais com essas mulheres e até mesmo com as nossas mães. Porque eu digo que hoje, meninas, quem educa também os homens somos nós, mulheres. Então, nós temos que também mudar essa maneira de agir. Porque lá atrás, como eu tenho um irmão, e somos 2 irmãs, a gente ouvia assim, segura as suas cabritinhas que o meu bode está solto. Então, a gente sempre deu o quê? Voz para que os homens colocassem regras nas mulheres. Nas meninas, quando começa a namorar, o namorado chega e fala assim, não gosto dessa bermuda, você pode trocar? Você vai lá e troca. Ah, eu não achei esse batom e está muito chamativo. Você vai lá e troca. O cabelo, eu não posso ter o cabelo curto, eu tenho que ter o cabelo comprido. Então, nós também temos que começar a fazer esse outro olhar de como nós estamos educando os nossos filhos e as nossas filhas. Com certeza. Com mais respeito, com um olhar. Hoje não pode se falar um não, e aí aquele menino ele vai crescer, ele vai ficar na adolescência, ele vai para a faculdade, e o dia que ele tiver uma namorada, a namorada fala assim, não, o que vai acontecer com ela? Porque ele nunca teve um não. E quando ele vai ter um não, ele não aceita o não. Que é o não de um casamento, que é o não de um relacionamento. Né? Então, nós também temos que começar a ter esse olhar para as nossas mulheres. Para que elas também comecem a entender e colocar, como a gente diz, a ordem em casa. Porque hoje, quem educa somos nós, mulheres. Não tirando, claro, né, ali a autoridade e também não dizendo que o pai não tem que educar. Mas, geralmente, sempre foi a maior parte. Nós temos que chegar e falar para a filha, né, olha, tome cuidado. Né? Então, eu acho que isso também é importante. A gente tem também a questão da nossa cultura, né, religiosa, cristã. Sim. Onde é muito forte, né, que a própria Bíblia diz, né, que Eva vem de uma parte do Adão. Então, essa questão de você vir de um acessório do homem nos coloca inferiorizadas, sim, diminuídas. E isso é uma raiz cultural. Então, nós precisamos realmente nos atentar a isso e mudar essa cultura, porque vem de muito tempo, principalmente, tem uma história bem interessante do livro, né, no caso do período da Inquisição, né, do livro Martelo das Feiticeiras, de 1486, onde justamente ele retrata esse lado da mulher, que é o primeiro livro que nos fomenta o genocídio, né? Da questão sim, das mulheres a partir daí. E ali o que é a base dele? Que diz que as mulheres são consideradas bruxas quando elas preparam chás para a cura, quando elas fazem o parto das mulheres. E isso é uma atividade onde se colocava assim, que elas estavam se colocando acima do poder de Deus. E aí o que aconteceu? Elas foram mortas por isso. Só que exatamente nesse momento, em 1500, o Brasil também teve a descoberta aqui dos portugueses vindo para o Brasil. E nesse momento de Inquisição, que eles chegaram aqui e fizeram o quê? Estupraram as nossas mulheres. Então, nós todas aqui somos frutos de estupro. Então, essa condição é cultural. É cultural. Então, quando você fala que nós mulheres precisamos nos atentar a isso, sim, é chocante isso, mas quando a gente tem essa informação, a gente muda o posicionamento. Sim. Porque o aprendizado acontece assim, né? Por repetição, sim, por falta de impacto emocional. Exatamente. E isso nos dá um impacto tão grande que não tem como não ter uma mudança.
Precisa, né? Precisa. E o que nós fazemos e o que vocês fazem, meninas, é incrível. Realmente, falar mesmo. Às vezes, a gente diz, nossa, lá vem ela de novo com esse assunto e nós temos que falar e falar todos os dias. Sim. E é todos os minutos, porque enquanto nós estamos conversando aqui, tem, felizmente, alguma mulher de alguma forma, sendo abusada. Sim. Né? 26 mulheres por hora sofrem agressão. Josi, sobre essa questão das mulheres mais maduras, né, das gerações anteriores, que é importante a gente abordar, é bastante interessante quando eu estou nas palestras, nos treinamentos, que o tipo de violência que mais traz o despertar para elas é a violência sexual. Quando eu falo da violência sexual e eu saio do âmbito ali só da relação forçada e falo que a violência sexual também ela é caracterizada pela coerção e a intimidação, ou seja, por você chantagear mesmo a sua companheira, mesmo dentro de um relacionamento, de um casamento. Sim. Fazer chantagem ligado à questão da relação sexual também é considerado violência sexual dentro da Lei Maria da Penha. A mulher ser proibida de usar método contraceptivo também é considerado violência sexual. Né? A mulher ter, ou o contrário, ou ser obrigada a interromper uma gestação contra a vontade dela, pelo companheiro, também. Então, quando eu trago esses fatos, eu trago uma questão que o seu corpo continua sendo o seu corpo, mesmo Sim. depois de casada, mesmo depois de assinado o documento de aliança no dedo. O seu corpo é seu corpo. E o primeiro sim, ele não caracteriza todos os outros sims. E para as mulheres de gerações anteriores, onde esse assunto ainda não era tão falado, esse é um ponto que geralmente pega ali, sabe? De assim, sendo bem clara, e isso também é uma coisa que conscientiza homens, que você acordar no meio da noite tendo uma relação sexual não foi consentido. Não é normal. Não é porque o companheiro quis no meio da noite e vocês são casados e o seu corpo adormecido estava ali do lado dele, ele teria o direito. Não. Precisava do seu consentimento, sim. Senão, isso foi um ato sexual de violência. E ali começa as reflexões. Nossa, mas eu sempre ouvia da minha avó que era assim. Eu sempre ouvia que é assim que funciona, que eu não podia dizer não, porque agora eu sou casada, então como uma mulher casada, eu não posso dizer não. E para os homens também. Nossa, eu também aprendi assim. Sim. Que era só eu querer. Sim. Então, muitas vezes, é só uma questão de você pôr nome nas coisas. Sim, exatamente isso. Meninas, a gente vai fazer um breve intervalinho, que já deu aqui 11:02 para vocês, a gente colocar mais água aqui nas nossas taças e logo voltamos. Eu te quero, Didi.